Ok. Então, oficialmente, boa noite, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso momento. A gente às vezes não se encontra tanto assim online como se encontrava antes, né, quando estava na coordenação estadual, principalmente Santa Catarina, mas a gente tem feito, né, alguns acompanhamentos, então, eh, assíncronos, né, muitas vezes. Então, a gente vai começar hoje, né? Vamos começar com boas-vindas, né? A gente tem algumas pessoas que estão representando aqui, e se eu esquecer alguém, vocês têm que me dizer, porque eu só fui aceitando quem vai entrando aqui. E nós temos, além de nós, coordenação, né, pedagógica, coordenação estadual, tutores, a coordenação regional, né, na pessoa da professora Sandra, temos representante do MINC, a Patrícia, que está aqui conosco, né, eu não sei se tem mais alguém do MINC que foi entrando, eu não vi, eu não... Não vi também, Tereza, mas Ah, acho que a não, princípio sou eu. tá bom, se tiver mais alguém aí, pode dar, vocês estão se dividindo um pouquinho, né, a Rose falou que ela estaria no Centro-Oeste, que é hoje também no mesmo horário, mas depois passaria aqui. E assim, pelo que eu vi de comitê, nós temos a presença do Michel Urânia, que é do Comitê do Paraná. Eu não vi se tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que eu não fui aceitando todos. Mas se eles entrarem, depois a gente também vai fazer, então, é, esse momento. Então, eu gostaria de iniciar passando a palavra, né, para Patrícia, para a professora Sandra, né, e depois a gente faz as nossas apresentações. Então, muito obrigada por estarem conosco, também uma saudação especial aos nossos agentes, né, aqui da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e agora passo a palavra. Então, obrigada. Obrigada, Tereza. Boa noite a todas, a todos e a todes. É uma alegria imensa poder participar com vocês dessa acolhida. É uma acolhida também do ano que se inicia, né? A gente está aí, aqui a gente já foi emendando tudo, mas muita gente voltando agora do seu recesso. E também um ano que promete ser um ano, sim, de muita colheita para a gente, né? Um ano que a gente espera ter notícias boas para o programa. A gente está trabalhando muito aqui para que dê certo a prorrogação. Todos, né, ouviram durante o encontro o anúncio que seria prorrogado, mas antes de qualquer pergunta, também já colocando que a gente ainda não sabe exatamente como vai se dar a prorrogação, porque ainda também não nos foi repassado, sobretudo a questão de valores e prazo, né, que a gente precisa ter esses dados para poder reorganizar o programa, mas que a gente está aqui lutando e trabalhando para isso. Inclusive, na próxima semana, todos os servidores da CGCOC foram convocados pela diretora Desirê, que não pôde estar aqui com vocês, porque também está em viagem para a Bahia, mas deixou um abraço para todos. E a gente vai estar em Brasília, né, todos os servidores CGCOC, para já pensando qual o modelo que seria essa prorrogação, como que a gente conseguiria, enfim, manter o programa por mais um período, né? Então, a gente está trabalhando muito para isso. Iniciando no início, então, né, o curso 3, essa etapa, cada curso inaugura também uma etapa nova do trabalho de vocês, nos colocando à disposição, esperando que vocês aproveitem muito. Eu tive a oportunidade de gravar o primeiro vídeo, inclusive, alguns de vocês já devem estar me vendo ali nas aulas, espero que estejam gostando e fico à disposição para a gente conversar também sobre o tema da aula, que é um tema que eu gosto muito, né, falar sobre o conceito de território, mas aqui, então, fazendo questão de passar com vocês, quando a Rose falou, você quer entrar na reunião do Sul, Centro-Oeste? Eu falei, eu quero na do Sul. Falei de ser o meu lugar também no mundo, mas tenho, assim, muita admiração por todos os agentes que fazem parte dessa turma aí do Sul, e estou aqui escutando e também me colocando à disposição para as próximas atividades. Tá bom, gente? Fico aqui acompanhando vocês. Sejam bem-vindas novamente. Muito axé para 2026 para todos nós. Obrigada, Sandra. Obrigada, Patrícia. Professora Sandra. Boa noite, gente. Com muita alegria estar nessa noite aqui com vocês. É uma noite imperdível para mim, embora
Desde o encontro, eu acho que nós tivemos só uma reunião, né, que eu tivesse participado. Entretanto, a gente tem uma excelência na coordenação pedagógica, nos coordenadores estaduais, que acompanham vocês, né, nesse trajeto desse programa, né, desse grande programa, né, do PNCC, que é o Agente Territorial de Cultura. Nós temos, então, já 2 etapas cumpridas do programa, né, com muitas metas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, desejar que vocês tenham um ano muito proveitoso e que a gente receba as novidades que a gente está esperando, né, para prosseguir, né, da forma que tiver que ser, porque acredito que isso, após o carnaval, a gente já vai começar a ter alguma perspectiva, né? Por quê? Porque o mês de janeiro, embora eu não tenha tirado férias ainda, eu saio de férias não do programa, mas as minhas férias agora na sexta. Lá em Brasília, né, é um momento de recesso. Então, a gente aguarda, que eu acho que após o carnaval, até porque os trâmites demandam muitas assinaturas, muitos acordos, muitas resoluções, mas, na medida do possível, eu vou mantê-los informados. Então, eu desejo um ano muito proveitoso. Também quero dizer que eu me sinto muito feliz, né, de fazer parte desse grupo. É um grupo com uma diversidade enorme, muito caloroso, muito afetivo. Vocês têm um trabalho que emociona no território, não é ser piegas e puxar o saco. Eu acompanho, eu sempre que posso eu entro nos drives, eu vejo os relatórios, eu leio, porque eu preciso saber, né, embora eu não esteja diretamente, e realmente emociona o trabalho de vocês no território e a dedicação de vocês. O meu conselho é que vocês se dediquem muito, muito. Não abandonem, cumpram os prazos, até porque mesmo que a gente renove, nós temos metas, a gente está com investimento público em cima desse programa e a gente tem as prestações de contas. Então, assim como a gente tem as obrigações, né, os direitos e tudo mais, a gente tem as obrigações que são as contrapartidas em cima desse trabalho. Então, nunca deixem para a última hora, se organizem. A gente sempre que pode procura atender a vontade de vocês, mas nós temos limites, né? Limites de etapas, porque essa programação ela foi pensada dentro desses meses, então a gente tem que cumprir esses prazos. Mais uma vez, eu digo que eu estou sempre à disposição, embora realmente esse fim de ano de 2025 foi bem estressante, né? Foi um ano do meio para o fim, nós tivemos muitas emoções, né? E isso resulta em muito trabalho. E no fim do ano, a gente tem que fazer a prestação de contas, os relatórios. Para o IFSU, eu faço, em cada ano do programa, o relatório para o MINC, né? Que é a prestação de contas, o ajuste do termo de execução descentralizada desse programa que o IFSU tem. Então, isso demanda um trabalho muito de execução de contratos, de editais, de execução desse recurso, desse programa, né? Essa é a função do coordenador geral, estar em todas as pontas, mas principalmente a minha responsabilidade maior é de cumprir as metas e da parte dos recursos. Eu deixo aqui de coração um abraço muito caloroso. Eu gosto muito de vocês, de coração mesmo. Eu tenho um grande orgulho
E eu acho que a gente está conseguindo demonstrar isso. Vocês conseguem demonstrar, porque eu tenho esse orgulho em cima dessa loucura que é, né, a gente fazer parte de um programa tão inovador e tão importante, né? Então, eu passo a palavra para a Tereza novamente e fico aqui até o final para se precisar alguma dúvida, alguma questão. Era isso. Obrigada, professora Sandra, também. Nós vamos fazer só uma saudação breve, boa noite para quem está chegando, né? Coloquei ele no chat, tem a lista de presença fixada. Nós vamos fazer só uma saudação breve da equipe. Eu quero registrar também que a gente, né? Eu já falei que o Michel, do Comitê do Paraná, está, e o seu Nelson de Santa Catarina também, eu vi que entrou. Agora, os outros, eu não sei se vão entrando, vocês vão me dando um toque, tá? É muita gente para ir controlando ali, por favor. Então, o Jeff, eu não sei, acho que ele não consegue falar, ele está numa atividade, mas ele está presente, eu não sei se ele quer. Ele abriu o microfone. Você vai dar um oi, então. E aí, pessoal, Jeff? tudo bem? Tô aí ainda, né? Ó, Tô aqui acompanhando. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Sim, Agora sim. Quem está se ouvindo? Primeiramente, boa noite para todas, para todos, todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Sempre um prazer estar com os agentes. A gente tem muita conversa por aí. No ano passado, a gente tentou acompanhar o máximo das ações estruturadas em loco, né? A gente deu um giro aí pelo estado. Esse ano pretendo ir em outras atividades, vai dar tudo certo. E é um prazer revê-las aqui novamente. E mais um ano aí, né, gente? 2026 começando aí. Feliz ano novo para todas e para todos. Estou vendo o Isa ali no topo da tela ali. Isa Olsen, né? Então, um grande abraço para todas e todos, os camaradas aí, tanto do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente tem muitos chegados e muitas chegadas aí nos outros estados. Eu vi o Escobar aí, né? O Eterno MC, que apresenta os nossos eventos. Vamos ver se quando tiver um outro evento, estiver na frente, o Escobar está lá apresentando, hein? Já está intimado. E é isso, gente. Né? Uma boa acolhida para todas e todos. E contem comigo sempre. Um grande abraço. obrigada, Jeff. A Grazi, a nossa coordenadora de Santa Catarina. Oi, gente, boa noite, né? Aqui parece de dia ainda, o céu ainda não está muito escuro, né? Mas boa noite a todos. Depois de um final de ano corrido, né? A gente está agora recebendo para o terceiro curso. Espero que esse último curso seja mais tranquilo para todos, né? Que a gente consiga se organizar com as atividades, com as demandas. Quem sabe que a dificuldade que é para todo mundo, né? Então, aqui eu só estou me recepcionando, dando um oi brevemente. Tá bom? E que essa reunião seja muito proveitosa para todos. Obrigado, Grazi. Wagner, do Rio Grande do Sul. Boa noite a todas e todos. Sejam todas e todos bem-vindos ao curso 3. Faço das palavras do Jeff, da Sandra, da Grazi as minhas também, né? E principalmente, né, mandar aí um abraço pela Lisete, pela Lisiane também aí a todos, que o pessoal se comprometa, né, a cumprir os prazos. Isso é muito importante para nós, né, e também para cada agente, para que a gente consiga chegar nessa reta final desse curso, né, e tudo aconteça da melhor forma possível, né, com todo mundo finalizando junto, né, e dedicar ao máximo, né, pessoal. Essa é a reta final da nossa formação aí, né, são 18 meses, né, então o pessoal de repente consiga se dedicar aí, se puxar nessa articulação nos seus territórios, né, quem já tem feito isso, né, parabéns, né, quem ainda falta algumas construções, assim, que a gente consiga fazer essa reta final bem bacana e seja bem feliz para todos, né? Obrigado, Wagner. Então, agradecer a presença. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos tutores, né? A Cícia, a Rosana, o Júlio Ramon. O Júlio eu tinha aceitado antes
o Ramon, eu não sei se já entrou, a Lisete e a Lisiane, que estão aqui conosco, né? Depois eles vão fazer uma apresentaçãozinha também ali junto com a gente. Ah, o Ramon está aí. Então, obrigado por estarem aqui, também apoiam muito a gente ali nessa parte, né, pedagógica. Bom, pessoal, então, depois eu vejo ali. Ah, obrigada, Michel, vai mandar ali no. Porque eu não sei, às vezes eu não. Também não sou muito boa ali na questão das listas de presença, tá? Pessoal, então nós vamos iniciar, tá? E nós vamos ter agora a ajuda um pouquinho dos nossos tutores para fazer isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. É bem professora, né, gente? Eu tenho que fazer um slide, não adianta. Não é o melhor, mas é o que dá. Bem, prof. Sim. Conseguem ver o slide? Sempre o mesmo modelo, né? Mas é o que temos para hoje. Então, pessoal, para a gente iniciar esse nosso momento, é, eu pensei, isso foi uma coisa minha, assim, né? Conversei com alguns, peguei, assim, né, alguns nomes de agentes e tal, estava olhando, eu olhei muitas sistematizações, muitos portfólios agora no final do ano de vocês, depois a gente vai falar um pouquinho, né? E assim, nós já vimos muitas coisas do que vem sendo feito, ouvimos de muitos agentes lá no Encontro Nacional, muita coisa bacana, né? E aí eu conversei e pedi, né, individual, foi uma ação minha, assim, tá? É, alguns relatos de como tem sido essa vivência de ser agente. Então, nós conseguimos 4 relatos, eles são anônimos, tá? E são de agentes da região sul. Então, assim, né, são pessoas que acabaram mandando. E eu gostaria, então, de chamar para fazer a leitura do primeiro slide, que é um pouquinho grande, mas a gente vai conseguir, o Júlio, que é o nosso tutor do Paraná. Oi, queridas, queridos, tudo bem? Quero saudar e aproveitar que eu estou falando para saudar todos também, né? Ainda com fresco do Encontro Nacional e agora começando o ano aí, né? Revendo todos vocês. Então, também reforçar aí para poder fazer essa saudação a todos os agentes aí do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Túlio está aqui também, o Túlio vai me ajudar aqui com a leitura. Vamos lá. Enquanto ele come um ovinho aqui, ele vai me ajudando. Considero que a minha participação no processo formativo dos agentes territoriais de cultura é como uma viagem. Levo comigo algumas bagagens que foram sendo conquistadas através das experiências vividas, dos processos formativos, das trocas e das práticas realizadas. Muita coisa aos poucos vai sendo cuidadosamente acomodada entre as malas, ora para liberar espaço para novas aquisições, ora para trazer ao uso o que estava guardado. Assim, antes de fazer o check-in, despachei alguns volumes de bagagem. Havia muita expectativa pelo roteiro desse passeio, como também pelas formas de acesso aos atrativos que seriam contemplados, sem falar na necessidade de acalmar o coração e controlar a ansiedade desde o momento em que recebi a notícia de que eu seria um dos 600 viajantes. O meu passaporte estava garantido para essa, que é uma viagem inédita. Somos os desbravadores, desbravadoras. Faço parte de um grupo de muitos companheiros nessa mesma embarcação. Alguns já conhecidos de outras viagens, mas muita gente nova para se conhecer, ouvir e aprender. O importante é que possuímos guias, que são nossos tutores e coordenadores. Não estamos sozinhos. Recebemos um pacote turístico já estruturado em 3 paradas necessárias para se excursionar, bem como as diferentes formas metodológicas para se acessar aos atrativos. O uso de uma plataforma com conteúdos a serem estudados, conhecidos e ou revisitados. Exercícios, indicações de leitura, vídeos, tudo para que tenhamos um trajeto bastante ativo, com envolvimento e participação. O processo formativo é isso. Sem falar que, após cada roteiro visitado, todos os viajantes precisam expor de forma livre e criativa suas vivências junto a essa jornada. Essa é a minha parte preferida, as sistematizações. Mas, como em toda viagem, algumas situações acontecem. Tem quem se atrasa, tem quem reclama do serviço de bordo, as sugestões para mudanças dos roteiros,
a bagagem que se extraviam, confusões, corre-corre, para não perder o embarque para o próximo destino, enfim. Sabemos que nenhuma viagem é eterna e que em algum momento iremos realizar o check-out. E o que fica de todo o passeio turístico que realizamos, gosto de usar a expressão experiências memoráveis, que é o que se vive, os modos de fazer, ser e conviver nos territórios. E o que se leva, conhecimentos, historicidades, relações, alianças e mais bagagens sem limites e taxas de embarques. É o que se guarda, souvenirs, fotos, lembranças e afetos. Depende muito do que cada um fará com isso e como passará a fazer sentido na vida. Pois, como escreveu Fernando Pessoa, para viajar basta existir. É isso aí. Obrigada, Júlio. Agora nós vamos chamar o Ramon, que é tutor no Paraná também, que vai fazer a leitura do slide 2 para gente. E pessoal, boa noite a todos e todas. É muito bacana, né, poder conseguir ver esses relatos, né? Acho que um programa incrível como esse, né, como os agentes territoriais de cultura, não podia faltar essa expressão da arte, né, por meio das palavras. É muito tocante, muito lindo e mais ainda poder ler com todos reunidos aí. Não sei quem é a autora ou autor, né, mas desde já eu parabenizo aí, se estiver presente entre a gente. Então vamos lá. Participar deste processo formativo tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. Tenho acumulado aprendizados valiosos, com destaque para o último curso focado em projetos culturais, que aprimorou minha escrita e compreensão técnica. Além disso, a última ação custeada foi um marco importante. A parceria com o Comitê de Cultura foi fundamental para viabilizar ações formativas diretamente no meu território, fortalecendo a base cultural local. Obrigado. Obrigada, Ramon. Agora, para o próximo slide, a gente vai chamar a tutora de Santa Catarina, a Rosana. Esse é também um pouquinho longo aqui. Então, Rosana. Olá, tudo bem? Bom, eu vou ler aqui. Ao longo da minha participação no processo formativo de agente territorial de cultura, a experiência tem sido marcada por aprendizados importantes, mas também por alguns desafios que considero relevante compartilhar de forma colaborativa. Em alguns momentos, percebo um certo desalinhamento no acompanhamento da tutoria, especialmente no que diz respeito à clareza das orientações e ao retorno às dúvidas apresentadas. Isso, por vezes, gera insegurança em relação aos encaminhamentos e também exigindo um esforço adicional para compreender os processos e fluxos do programa, o que pode refletir em uma maior demanda direcionada à coordenação. Ao longo da trajetória, também notei dificuldades relacionadas ao engajamento nas rotinas e encontros, atravessadas por desafios de comunicação assíncrona e por diferenças de contexto entre os agentes. Em alguns casos, essas questões acabam se sobrepondo à troca de informações e à construção coletiva que o programa propõe. Essa percepção de desencontro não parece ser isolada. No Encontro Nacional, foi possível observar que diferentes estados operam o programa a partir de compreensões e práticas diversas, o que evidencia a complexidade do alcance nacional da iniciativa, mas também aponta para a importância de alinhamentos mais consistentes. Minha experiência pessoal no Encontro Nacional foi bastante positiva. Pude conhecer pessoas, criar redes e estabelecer conexões importantes. Ao mesmo tempo, o encontro também evidenciou reflexões necessárias sobre dinâmicas regionais, especialmente no que diz respeito aos imaginários construídos sobre o Sul, que também sentimos, né? Que em alguns momentos impactaram a interação interestadual e explicitou a urgência de debates sobre branquitude na nossa região. Por outro lado, destaco como um ponto muito positivo a autonomia que o programa tem proporcionado, a possibilidade de organizar o próprio tempo e estruturar ações de acordo com as demandas do território tem gerado resultados significativos. No meu caso, essa flexibilidade tem sido fundamental para desenvolver iniciativas alinhadas às necessidades locais e fortalecer minha atuação no território. Nossa, muito boa essa reflexão, né?
ao mesmo tempo que coloca algumas questões que provavelmente bastante gente passou, né, por essas dificuldades, enfim, essas percepções, e a gente também, né, eu acho, como tutor em alguns momentos. Muito boa essa escolha, Tereza. É isso. Obrigada, Rosana. E agora nós temos, então, a última consideração, e eu vou chamar a Lisete, que é tutora do Rio Grande do Sul, para fazer a leitura. Oi, boa noite. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. Essa aqui, Tereza, eu acho que não passou aqui. Ela está aparecendo, né? Ou não? Não, tá aquela que a Rosana leu, participar do processo. Não, é outra já, eu mudei, né? Então, boa noite a todos, boa noite aos meus amores aqui do Rio Grande do Sul. Como não podia deixar de ser no estado bairrista, que nem nós, um abração bem grande para o Wagner, para a Lisiane, para os colegas, né, para a Tereza, para a Sandra, que são pessoas bastante importantes para esse direcionamento dessa nova maneira, né, de estudar ou de estudar, estudando uma coisa assim muito nova, né? E é muito bom ver os agentes do Paraná e de Santa Catarina aqui também. A gente teve vivências bem significativas em Pelotas e Brasília. E um abração para todo mundo. Então, eu vou ler aqui um texto que eu acho que eu sei de quem é. Participar do processo formativo como agente territorial tem sido uma grande oportunidade para conhecer, de forma mais profissionalizada, o ciclo completo das políticas públicas culturais, desde a sua formulação e preparação até a implementação. A atuação como agente territorial ampliou minha compreensão sobre as dinâmicas culturais existentes e reforçou a importância do acesso a essas políticas. É fundamental que, nesse processo, sejamos, ao mesmo tempo, formandos e participantes, formandos, eu acho que aqui seria formados, né? E participantes ativos. E o programa tem conseguido proporcionar essa experiência de maneira bastante significativa. Seguimos juntos, sem largar a mão de ninguém. Obrigada, Lisete. Então, gente, esses foram os primeiros, né, registros. Não foi possível todos, né? Mas eu acho que representa um pouco do que a gente vivencia, né? O Ramon colocou muito bem, que a gente se emociona com essas percepções, né, dos nossos colegas, de pessoas que estão aqui conosco, né, que estão vivenciando isso, né? E eu acho que é muito bacana quando a gente consegue fazer reflexões, né, tanto positivas quanto pontos que a gente de fato precisa avançar, precisa melhorar, né? Eu acho que esse é o processo mesmo que a gente tem que construir. Então, gratidão a quem escreveu, né, a quem conseguiu contribuir. As pessoas sabem, como eu falei, eu ia manter o anonimato, né? Mas a gente agradece de coração, tá? Então, agora nós vamos seguir para começar as nossas falas. Eu quero agradecer a Cissa, que é tutora de Santa Catarina, e a Grazi, que é a nossa coordenadora aqui de Santa Catarina, vão estar ajudando ali nos levantes de mão e também ajudando no chat, tá? Depois eu vou passar para a gente pensar que nós vamos deixar as perguntas para o final, porque senão a gente vai intervindo, às vezes, e acaba tendo algumas informações. Então, a gente pode fazer a inscrição, depois levantando a mão, e também pode fazer no chat, que a gente vai estar tendo as pessoas auxiliando ali, os demais também. Então, para a gente, depois do que lemos, né, dos nossos agentes, eu queria trazer uma fala de Paulo Freire, né? Que eu acho que a gente já conversou na reunião pedagógica com a mesma fala, né? E eu acho que é, é importante para esse nosso momento, que como, né, muitos já colocaram, é um momento formativo, né, que a gente está tendo, esse primeiro movimento, uma forma diferente de estudar, né, as coisas, de se acessar esses conteúdos.
O que importa realmente ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a ajudar-se. E aos povos também. É fazê-lo agente de sua própria recuperação. É, repitamos, pô-lo numa postura consciente, crítica, diante de seus problemas. Então, né, da educação como prática da liberdade, de Paulo Freire, para a gente pensar, né? Eu acho que os relatos que foram trazidos aqui, eles fecham bem com isso, né? É a postura consciente e crítica diante das coisas que acontecem, principalmente na área, né, que a gente vivencia, que é a área da cultura como um todo. Bom, deixa eu passar aqui agora. Agora a gente vai, né, falar um pouquinho sobre esse nosso momento, e aí vocês podem depois fazer as perguntas ao final, né, que a gente vai estar tentando responder ao máximo, que nós não conseguirmos, como da outra vez, a gente faz depois consultas, né, porque às vezes a gente não tem todas as informações, e algumas coisas, então, estão sendo construídas, né. Sobre a finalização do curso 2, acho que a professora Sandra já comentou um pouquinho, o Wagner também enfatizou, a Grazi, né? E eu acho que é importante a gente ponderar também, né? Nós tivemos uma prorrogação no envio das atividades, né? Tivemos, né, uma parte maior, até porque nós tivemos o encontro nacional, tivemos outras atividades, né? E geraram, né, alguns contratempos ao final, precisamos ampliar um pouquinho mais o prazo, mas tivemos ótimos resultados, né? Como eu falei, eu li algumas sistematizações, não consegui ler todas ainda, claro, vi os portfólios e os trabalhos, assim, também, se a gente observar desde do primeiro curso até esse, né, como a gente teve um processo, né, que avançou, que as reflexões avançaram, e eu acho que é isso que é processo formativo, né? A gente vai aprendendo, né, na caminhada, a gente vai às vezes errando, acertando, né? Para a gente acertar, precisa errar. Exatamente, trabalhos muito significativos, assim, que deixa a gente bem, bem feliz, assim, né? Com a forma como as pessoas se dedicaram. Mas esse compromisso de a gente, que a professora Sandra falou, né? Do Wagner, que comentou também, da importância de a gente não deixar tudo para o final, gente. Nós estamos chegando no terceiro curso, né? Essa terceira jornada que a gente vai ter, como tratado no primeiro slide, né, nessa última parada que a gente tem, e a gente não pode deixar para o final. Porque, como dito, a gente não sabe ainda como será a prorrogação, a gente não tem essas informações, né, como a Patrícia bem lembrou. Então, o curso ele finaliza dia 30 de abril para a gente, né? Esse primeiro processo, esse processo formativo. E a gente tem que estar bem ciente que a gente não tem como fazer prorrogações para isso. Então, as datas que a gente vai passar, que a gente vai apresentar, elas são de suma importância de a gente tentar ao máximo, né, cumpri-las. A gente sabe que existem situações que a gente precisa analisar, e eu acho que todos os coordenadores, todos os tutores, né, nós aqui da parte pedagógica, a professora Sandra, regional, a gente tem olhado com cuidado isso, né? A gente tem tentado da melhor forma, embora às vezes, né, possa, não, estão pegando no pé. Não, se a gente pega no pé, é porque a gente não quer que vocês desistam dessa viagem. É porque a gente quer chegar no final, como disse, né, aqui ninguém larga a mão de ninguém. É para a gente chegar e fazer, né, algo assim, de fato, que a gente planejou, que a gente pensou junto, né? Então é por isso, não é pegar no pé, mas é assim o desejo de querer que todos estejamos juntos até o final dessa primeira etapa do processo. E quem sabe, né, dependendo da prorrogação, estaremos também. Então, é de suma importância que a gente tenha esse comprometimento, tá? E lembrando, gente, é um curso formativo. A gente está num processo formativo. Então, a gente tem que ter essa ciência, tá? Aqui eu coloquei, né, o que nós tivemos de avaliação, né, dos processos e documentos avaliativos que vão valer ainda, né, para o terceiro curso, com algumas mudanças, mas nós tivemos os planos de ação, portfólio, sistematização, que aqui a gente vai depois falar um pouquinho de cartografia, as atividades do AVA, ou MUND, né, que são muito importantes, e lembrando, né, para o curso 2, nós não tivemos tantas atividades, teve só uma aula, que foram 2 atividades,
e as demais foram questionários, né? Então, assim, é uma organização que a gente tem que pensar. E a participação nos círculos de cultura, que são de suma importância. E a presença, a participação dos agentes nesse momento é fundamental, né? Ou, como a gente já comentou, o coordenador, os tutores, eles vão ajudar no processo de mediação, mas é a participação de vocês que vai fazer todo o processo ser brilhante, né, ser excelente, porque vocês estão tendo uma vivência direto nos territórios, né, muito mais do que a gente, né, porque a gente não está exatamente levando o nosso território, mas vocês estão levando. Então, assim, nós teremos no terceiro curso 6 encontros de círculos de cultura, então é de suma importância que vocês estejam presentes para debater, para ir fechando de fato todas as ideias que foram tratadas durante esse percurso todo. Eu passei errado, mudei a tela aqui, peraí. Eu quero só trazer perante isso algumas questões que eu acho que ficaram um pouquinho imbricadas, e eu acho que esse também é um momento da gente dar uma chamadinha em algumas coisas, tá? Lembrem-se, não é uma chamada, é um puxão de orelha, é uma questão da gente pensar que a gente vai seguir junto, né? Então, muito importante a gente ter em mente, nós temos 20 horas semanais para esse nosso trabalho. Então, 5 horas de formação, Moodle, leitura, AVA, e as demais horas a gente vai planejar com tutoria, com coordenação, a gente vai mobilizar no território e a gente vai sistematizar o que a gente está fazendo, a gente vai registrar o que a gente está fazendo. Como todo mundo já falou, é um programa novo. É um programa, né, que é piloto que a gente tem, como a gente chama nos projetos, né? É um projeto piloto. E esse projeto, para que ele continue avançando, a gente precisa de registro. Não só registros quantitativos, a gente fez 600 ações estruturadas, não nesse sentido, mas registros também qualitativos, né? Da prática de como isso de fato aconteceu. Então, pensem assim, como que eu lembro no começo, falava para alguns agentes, eu não consigo às vezes me organizar, mas pensem assim, tirem um dia da semana, bom, talvez nem um dia, eu acho que meio período, né? Talvez um dia, enfim, né? Para fazer essa dedicação ao estudo do AVA, ao estudo do Mundi, né? Para a gente ter essa leitura, como a Patrícia disse, né? A gravação dos vídeos, o cuidado com os textos, né? Então, para a gente ter esse momento, né? Eu acho que isso fortalece a nossa formação e a nossa participação depois lá nos círculos de cultura. Importante, gente, a nossa porcentagem de frequência, né? 60% que a gente tem que ter de todas as atividades. Então, às vezes, o nosso mundo ele confunde um pouquinho e a gente faz uma conta manual, tá? Então, é tudo que tem de atividade, ele computa, inclusive, leituras, quando eu baixo o relatório. E aqui uma questão bem importante que a gente teve, eu acho que é importante trazer, né? A gente teve muitos questionamentos sobre desligamento, porque nós precisamos conversar com agentes de todos os estados um pouquinho mais de perto sobre isso, porque tinham deixado atrasar muito as atividades. Então, assim, o desligamento, essas informações, gente, elas estão lá, se a gente pode olhar edital, pode olhar PPC, pode olhar, elas estão lá, não são, a gente não tirou de nada. Então, assim, ó, sempre que acontecer alguma coisa que pode impactar no processo, tive um problema familiar, comunica a coordenação, fala com a tutoria. Por quê? Porque as pessoas estão cientes do que está acontecendo. E aí a gente pode, com as informações, a gente consegue repensar alguns prazos. Sem informações, a gente não consegue repensar. Então, deixar para, chegou na última semana e eu vou avisar que aconteceu isso, talvez um pouco tarde, a gente vai ter muita dificuldade para se reorganizar. Então, assim, ó, eu trago essa questão do desligamento justamente para a gente pensar que nós temos esse compromisso. E se eu tenho esse compromisso, eu preciso comunicar no momento que eu não consigo atender. Então, assim, às vezes eu preciso de uma semana a mais, um pouquinho de tempo a mais. Então, pensem nisso. Nós estamos aqui para auxiliar. Só que a gente só consegue auxiliar se vocês trazem isso para a gente também, tá? Então, bem importante, nós, né, eu acho que todos os representantes dessa parte da coordenação e tutoria são muito abertos, né? A gente falou em atendimentos no curso passado, em atendimentos
específicos, né? Mas a gente sabe que a gente atende muito mais do que, de fato, né, a gente coloca lá naqueles horários. Então, assim, sintam-se acolhidos quando vocês tenham alguma questão de entrar em contato conosco, para que a gente não tenha nenhum problema, né, ao final desse último processo. Bom, agora vamos falar, então, do curso 3. Vou tomar uma aguinha rapidinho. Aí, como eu falei, os questionamentos no final, gente, só para a gente poder não ter, às vezes vai interferir uma pergunta na outra, tá? Então, é importante, né? No segundo ciclo, nós aqui da região sul passamos por ciclos diferentes em todos os 3 módulos, né? Tivemos um primeiro, assim que a gente foi descobrindo as coisas. No segundo, nós caminhamos, né, como o nacional, bem certinho, assim, né? Tentamos caminhar bem certinho. Eu fiz uma data errada aqui, depois eu arrumo, tá, gente? Agora que eu olhei aqui, desconsiderem essa data da ação estruturada, tá? Outra data ali eu fiz errado, esqueci de arrumar no slide, mas depois eu corrijo antes de mandar para vocês, depois eu já falo. Agora que eu vi, me desculpem. Então, assim, voltando, que eu agora dei aquela perdida, mas enfim, nós tivemos 3 processos diferentes. Agora, para o terceiro curso, nós teremos apenas a organização de um plano de ação, que será a ação estruturada. Aí esquece essa datinha aí, tá? Depois vai aparecer bonitinha. A ação estruturada, ela deve acontecer entre os meses de fevereiro e março, e o período que nós vamos trabalhar aqui no Sul é de 9 de fevereiro a 8 de março, tá? Então, depois aí vai estar certinho, quando eu compartilhar isso com vocês, no cronograma tá certo, foi só aqui que eu deixei errado. Então, a ação estruturada vai acontecer entre 9 de fevereiro e 8 de março. Apenas um plano de ação cultural. Esse plano de ação, ele já está disponível no Mundi para vocês, e ele vai ficar aberto até dia 31 de janeiro. Então, para que a gente tenha a liberação desse valor da ação estruturada, é necessário que esse plano tenha sido validado. Tá? 9 de fevereiro até dia 8 de março, Michel. Já respondi ali, apareceu e eu respondi, tá? Mas depois eu vou arrumar e eu compartilho o slide certinho, tá? Eu peço de fato desculpas. Nós teremos apenas um portfólio, que será entregue na metade de abril. E nós teremos a entrega de uma sistematização e cartografia ao final, metade de abril para o final, tá? E depois eu vou passar as datas para vocês. O cronograma, ele está disponível já no Mundi para vocês, tá? Ele está aqui, se alguém quiser depois acessar, a gente não vai detalhar ele, porque depois eu vou passar as datas, mas ele já está disponível para vocês lá no Mundi. Juntamente com o cronograma, nós temos disponíveis lá no Mundi. Peraí, eu anotei isso aqui. No AVA, né? O PPC, o cronograma, e depois nós vamos ter um infográficozinho com as principais datas, tá? A primeira aula já está disponível e o espaço para postagem do plano de ação. Lembrando que, durante o segundo ciclo, nós tivemos uma mudança nos prazos das atividades aqui no Sul. Então, para esse último ciclo, a gente vai ter as atividades se encerrando na metade do mês de abril. Então, todas as atividades ficarão abertas, mas vocês têm que ter esse cuidado na entrega para não sobrecarregar. A professora Sandra quer falar já ou pode ser ao final? Não, pode ser o final, mas era só para dizer que a Bolsa da Ação Estruturada sairá no início de fevereiro. Eu já pedi autorização junto com a Bolsa do mês, tá? Era só para comunicá-los que eu já encaminhei a solicitação, então, início de fevereiro, vocês recebem aquele valor. Obrigada, professora, ótimo. Então, né, a gente teve, vocês vão ver que no cronograma já vai aparecer como 5 de janeiro a nossa entrada, né, no curso. Porém, como a gente estava na finalização, que eu falei que a gente teve que prorrogar um pouquinho essa data, né, hoje que a gente disponibilizou essa aula e ela vai estar disponível para vocês, tá?
para esse terceiro ciclo, como eu falei, são 6 círculos de cultura e eles estão com a semana já nos cronogramas, tá? Depois aí, né, os coordenadores também vão estar informando isso a vocês. Então, lembrando, bem importante, né, um plano de ação, que é a ação estruturada, um portfólio e um documento de sistematização, cartografia. Aqui, falando dos módulos desse curso, né? Só para a gente ter, então, as informações iniciais, o módulo 1, ele é tratado como cartografia e territorialidades, e ele tem 50 horas. E os materiais estão disponíveis, então, a partir de hoje. Já estão todos no AVA, tá? O curso 2, o módulo 2, ele vai ter início, né? Os materiais estarão disponíveis a partir do dia 2/2, mobilização e comunicação, 60 horas. E o módulo 3, então, ele vai estar disponível a partir do dia 2/3, e ele trata de políticas públicas de cultura nos territórios, também com 50 horas, tá? Então, essa é a estrutura que a gente vai percorrer no módulo, no curso 3, tá? São 3 módulos, assim como os demais são 160 horas também, tá? Então, nós teremos essa estrutura. E aqui, então, eu já coloco as principais datas para a gente pensar. Ele ficou fraquinho, mas também já está lá no Mundi, tá? Então, as principais datas. Plano de ação. Aqui as datas estão certinhas, tá? Lá eu não arrumei. Plano de ação de 14 hoje, né? Então, vai que alguém já esteja se adiantando, né? A 31 de janeiro. Precisa ser encaminhado, já tem o espaço no AVA para ser encaminhado. Ação estruturada. Ela deve ser realizada entre 9 de fevereiro e 8 de março. Entrega do portfólio de 30 de março a 4 de abril. E entrega da sistematização cartografia de 6 a 11 de abril. Depois nós teremos um momento de correções, que a gente precisa finalizar em 30 de abril, e ainda tem umas atividades conforme o cronograma, tá? Então, nós teremos essas atividades até o final. Lá a gente vai ter atividade nacional, atividade regional, né? Que a gente vai estar fazendo essas finalizações, tá? Então, essas são as principais datas. Entrega do plano de ação. Então, observem que durante esse mês de janeiro, a gente tem que trabalhar junto aos nossos tutores, coordenadores, né? Para estar trabalhando nisso, para a gente estar fazendo esse processo, que é o processo dessa construção, que vai ser desenvolvido, então, entre o mês de fevereiro e o mês de março, né? A gente vai ter um mês ali para a gente estar fazendo esse processo. E depois a entrega, né, dos últimos documentos, que é o portfólio e também a sistematização. Então, junto com isso, nós temos as atividades do AVA. Então, lembrem-se, bem importante a gente manter, né, essas datas bem certinhas, bem orientadas. Então, esses documentos já estão disponíveis para vocês lá no Mundi, tá? Então, eu vou opa, cliquei errado, peraí, gente. Aqui, voltei. Nós temos aqui, né, algumas informações a mais que a gente tem. Então, assim, em janeiro, o que nós vamos fazer? O início do ciclo 3, as atividades no AVA, estamos fazendo as acolhidas, né? E a primeira etapa. E o que é importante em janeiro, a elaboração do plano de ação, que deve ser entregue até dia 31/1. E vamos ter um círculo de cultura. Em fevereiro, continuamos com as atividades no AVA. Aqui a gente vai começar os processos de realização das ações estruturadas nos territórios. E aí a gente vai começar também a fazer um processo de escuta nesse território. Esse processo de escuta, nós estaremos passando para vocês as orientações, não se preocupem, ele ainda não está bem fechado, tá? Mas até a próxima semana vai estar fechadinho. E teremos realização de 2 e 3 círculos de cultura. No mês de março, além do que já falamos, continuação da atividade da ação estruturada, nós começaremos a fazer uma cartografia estadual. Também esse modelo ele vai ser passado para vocês, não se preocupem, porque está sendo pensado a partir do que nós já temos.
Nós temos 2 materiais de portfólios, temos um material de sistematização e ele vai agregando. Só vai ser passado o modelo como isso vai ser organizado. E a realização, então, do quarto e do quinto círculo de cultura. Em março, a gente tem o início da entrega dos portfólios dessa ação cultural. Então, de 30/3 a 4/4. Último mês desse processo, abril, temos então os últimos círculos de cultura, vamos ter a nível nacional uma avaliação, encontro virtual, e aí nós temos, né, a entrega da ficha da cartografia, que aí é o modelo que a gente vai passar para vocês, e o documento final que a gente vai ter, que é até 11/4, tá? Então, esse é o nosso percurso para esse terceiro curso. Ainda quero trazer aqui brevemente agora o que a gente está pensando, está estruturando, finalizando com cartografia, né? Eu vi que alguém colocou um mapa tem dúvida, ali, né? Wagner levantou a mão, pode esperar. A gente trouxe a cartografia, e cartografia lembra mapa, né? Que a gente, então, acho que alguém colocou ali no chat sobre mapa, né? Mas nós vamos trabalhar isso, acho que vai ficar muito interessante. Então, dentro dessa cartografia, nós estamos estruturando algumas etapas, né? Então, assim, a primeira etapa, o que é a ideia? É a leitura crítica, né? Da trajetória no território. Então, a gente vai resgatar o que a gente já fez. Então, são os documentos que a gente tem. E aí, o documento de preenchimento a gente vai encaminhar para vocês. Depois, nós vamos escutar o território. A gente devolve, a gente vai apresentar para o território o que a gente fez. A gente vai conversar, olha, gente, nós fizemos isso, conseguimos isso, vamos fazendo todo esse processo e vamos ouvi-los também, porque é de super importância. Depois, a gente vai ter mais um momento, né, dessa nossa cartografia, que é a participação dos círculos de cultura. Então, aqui, gente, é onde a gente fala da importância de se participar, porque aqui é uma construção que a gente vai ter um olhar primeiro estadual, e depois a gente vai conseguir ir montando regional para montar um olhar nacional que a gente tem, né, ou os olhares nacionais que a gente vai ter, né. E aí, por fim, então, a gente vai ter a entrega desse documento, né, que é a etapa 4. Essa estrutura é uma estrutura pensada para cartografia, né, que a gente fala desde o início. Então, voltando no que nós já temos, em tudo que já foi construído, voltando para o território, conversamos com o território, depois, nos círculos de cultura, vamos ter esse processo de debate e, por fim, teremos uma entrega. A gente está trabalhando, né, na questão só de terminar os formulários, para a gente vai organizar, e também a gente está trabalhando na parte de armazenamento desses documentos, né, que vai ser um armazenamento histórico. Eu acho que na primeira mensagem somos desbravadores, de fato somos, né, então a gente precisa desse registro, né, dessas informações que a gente vai vivenciar, tá? Eu acho que aqui no chat pergunta. Sim, eu vou mandar a apresentação, com certeza, tá? Fiquem bem tranquilos, eu mando tudo por e-mail, no WhatsApp, também não tem problema nenhum. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir, foi bem rápida a explanação, né? Porque às vezes a gente passa muita informação e a gente não assimila muita coisa. Então, a gente vai aos poucos passando, e agora eu vou abrir para os questionamentos, sugestões, né? E depois a gente faz os agradecimentos. Agora eu preciso dos meus ajudantes ali para me dizer o que temos no chat, que eu não vi tudo, eu só fui olhando por cima, e também as pessoas com as mãos levantadas. Eu acho que só tem o Wagner, né, que eu vi de mãozinha levantada. Isso, já vou aproveitar e responder a pergunta do Ordai ali, né? Qual o objetivo prático dessa ação, estadual, municípios? As informações já não foram enviadas ao longo do curso, portfólio, etc, etc. Pessoal, a questão, acho que a gente precisa entender, né, é que essa formação de agente territorial de cultura, ela foi pensada para ser executada em 18 meses. E esse curso 3, ele tem o foco na parte da cartografia.
né? Não é questão de dados e informações que já foram produzidas no curso 1 e no curso 2 que o Ministério da Cultura vai processar e o Ministério da Cultura que vai organizar isso, né? Eu acho que vocês precisam pensar que, né, essa formação inteira, né, ela teve por objetivo qualificar vocês, né, mas principalmente ter vocês como articuladores nos seus territórios, né? A gente vê em cada cidade, em cada região, uma série de situações que são bem particulares de cada território, né? Algumas a comunidade cultural é bem articulada, outras não é bem articulada ainda, né? Outras os agentes são bem inseridos, em outras nem tanto, né? Mas é a oportunidade que vocês têm de organizar isso, né? De articular isso de uma forma bastante independente, né? Vamos dizer nesse sentido, né? Embora vocês estejam ligados a um programa. Peraí que a Cissa está com o áudio aberto. Tá vazando. Então, assim, pessoal, essa é uma oportunidade que vocês têm de, a partir de vocês, com esse apoio do MINC, apoio do IFSU, né, apoio dos tutores, apoio do comitê, apoio do escritório do MINC, né, de qualificar essa articulação local e das suas regiões imediatas, né? Então, acho que isso que é o principal, né? Porque o curso está acabando, né? A gente está nessa expectativa de ver o que vai acontecer depois, mas a gente precisa trabalhar com o que nós temos de certeza, que é a finalização dele logo ali em abril, né? E a partir daí, como que toda essa energia, todo esse investimento que foi feito em vocês vai se reverter, né? Vai se ampliar a partir da ação de vocês no território. Então, toda essa instrumentalização, né, esse conhecimento que vocês vão ter de cartografia, né, não é só um mapeamento, o MINC vai processar isso e vai executar, né? E isso é para organização de vocês, para ampliar, né, essa articulação de vocês de uma forma organizada, planejada, para vocês identificar quem são os contatos de vocês, quem são os pares de vocês nas cidades e regiões de vocês. Então, não é mais informação para o MINC, né? É muito maior que isso, né? Pensando a autonomia, né, no território de vocês, pensando a autonomia de vocês, pensando uma construção, né, dentro desse cenário de cultura que a gente quer que continue sendo ampliado, que a gente quer que continue sendo profissionalizado, né, e vários de vocês já estão fazendo isso de uma forma muito bem organizada, muito bem feita, né, e que de repente essa parte de cartografia vai ser só um detalhezinho, vai ser só um perfume, né, só um tempero ali para as ações que vocês já estão realizando. Então, né, esse encerramento, né, vamos se esforçar e organizar para que nada seja problema, né? Muito pelo contrário, né? Toda essa formação aqui, a gente já teve um debate no Rio Grande do Sul nesse sentido, né? Essa formação ela não foi criada para ser um problema para ninguém, muito pelo contrário, ela foi criada para ser uma solução, né, para muita coisa aí que vocês têm a oportunidade de estar construindo, né? Então vamos fazer desse terceiro curso um momento prazeroso, né, bacana, construtivo e que seja bem legal para todos, né? Então vamos usar essa ferramenta aí de cartografia, vamos aprender junto, né, e vamos construir um mapa que seja, né, algo, um documento bem bacana e bastante significativo. Obrigado. Obrigado, Wagner. Eu não sei se tem no chat mais alguma coisa, acho que eu também fui respondendo algumas coisas, a Lisete colocou ali, mas acho que o Wagner sintetizou bem isso, né? Esse processo. Então, está aberta a palavra, fiquem à vontade. Eu não sei no chat se tem mais perguntas, gente. E aí, deixa eu dar uma olhada. Não, Tereza, não tem mais nenhuma. Tu já respondeu o que foi aparecendo, mas eu estou registrando as perguntas que estão
sendo feitas no chat que vocês estão respondendo para depois te entregar, tá bom, Tereza? Assim você pode compartilhar com o pessoal que não pôde estar presente. Perfeito. Acho que tem o Michel, né, com a mão levantada agora. Eu posso? Tudo bom. Obrigado, então, Tereza. Quero agradecer por estar aqui com vocês nesse início de ciclo. Estou bem feliz de estar, então, feliz ano novo até para todo mundo. E estou bem empolgado com a gente estando mais integrado nesse processo. Eu falo integrado pensando no programa, né? Porque às vezes a gente pensa às vezes quase como programas separados. E eu acho que aí é uma questão do desenho da política pública. Toda nova política pública que é criada às vezes tem essas questões e que elas também são normais, que elas vão sendo consertadas ao longo do caminho. Então, estou bem empolgado para participar mais do programa, e porque eu acho que o que todo mundo pensa aqui, né, o objetivo do programa é como a gente pensa, né, na questão da política nos territórios, do fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, é pensar, e eu acho que é uma coisa que eu quero compartilhar para todo mundo ter isso em mente, assim, de pensar todos vocês, né, todos os agentes territoriais de cultura. Claro que a gente tem pessoas em vários momentos, né, da sua carreira, tem gente que está começando, tem pessoas aqui que já são grandes estrelas da cultura, mas de pensar todo mundo com esse fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, de ver vocês como gestores de cultura, tanto integrando as gestões de cultura, porque isso vai ser fortalecido, né? Os gestores da cidade vão procurar pessoas que entendam de gestão de cultura, e vocês são grandes candidatos a ocupar esses espaços, de disputar grandes editais, né? Fortalecendo cada vez mais. E aí também quero lembrar, né, que a gente está iniciando esse ano é um ano muito importante, né? E é um ano que a gente vai ter que, além de dar o nosso máximo, mas de defender esse programa, porque a gente sabe que esse é um programa de um governo, não é um programa de um candidato, não é um programa de um partido, e ninguém é obrigado a fazer campanha de qualquer modo, mas a gente sabe o que está em jogo dentro dessa eleição. A gente sabe que a continuidade desse programa depende muito do que vai acontecer em outubro. Então, é também a gente ter esse senso de responsabilidade, de que cada ação nossa, claro, tudo que a gente faz em conjunto vai ser muito importante para a continuidade, não só desse programa, mas de toda a política cultural do Brasil. E é isso. Um bom ano a todos nós e boa noite. Obrigada, Michel. Obrigada pelas palavras, né? Acho importante também isso que você traz, né? Dessas parcerias serem estreitadas agora, né? E os comitês, assim, eles podem trabalhar com os nossos agentes, né? Auxiliar nos processos dessas ações estruturadas que a gente tem, né? Que eles vão fazer, porque vocês também têm essa essa vivência de território, né? Então a gente agradece e é muito importante quando a gente tem firma essas parcerias, porque essas parcerias que elas sustentam o programa como um todo, né? Então a gente precisa estar sempre atento a isso, que nós somos um único programa com as funções, né? Cada grupo com a sua função. Que bom, né? Que bom que a gente tem esse processo. Obrigada. Temos agora o Ordai e o Wagner. Salve, salve, galera. Salve todos, todas e todes aí. Bom, eu tenho um questionamento para fazer. Eu vejo vocês estão falando até abril. E segundo o presidente, lá naquele calor da emoção, lá, o programa vai ser, não é? Mas daí ficou na cabeça de quem saiu de lá que o programa vai ser estendido. Mas vendo vocês falarem que até o momento ninguém disse, não, tá aqui, assinou o documento, vai ser estendido. Tá valendo, gurizada. Então já dá para trabalhar então com a hipótese que vai até abril. O que vai acontecer depois eu não sei, né? Então, claro que a gente acredita que palavra é palavra. A gente acredita também que o cara não ia falar uma bobagem que ele não fosse cumprir depois, né? Mas é ano de eleição, né? Então eu creio que vai rolar, né?
Eu creio, mas só que aí vocês vão deixar toda essa galera aí, né, tudo agora. Vocês que eu digo, não vocês, a galera aqui, os coordenadores, né, mas quem fez aquela promessa lá atrás. Porque já abriu um monte de editais aí, e eu fiquei na dúvida de me inscrever ou não. Por exemplo, tinha um agente de igualdade racial aí, e aí era bem interessante, que era 2.500. Aí muitos vão dizer, mas não é um curso de formação, o de vocês, aí vão querer fazer essas comparações que eu nem vou falar. A galera aqui quer saber mesmo, que eu agradeço, foi uma grande formação, mas a galera quer saber da grana mesmo, né, do recurso. Como que um agente que surgiu ontem, vamos dizer assim, nós fomos o projeto piloto, né, uma formação R$1.300, e não reclamo, muito boa, mas aí um agente agora que surge da igualdade racial, 2.500. Aí eu até pensei em me inscrever, mas aí eu digo, de repente eu me inscrevo e eles aumentam o prazo do outro, e aí eu vou ter que optar em qual desses que eu vou agora, né? Então, fiquei nessa sinuca de bico, né? Em qual que eu vou fazer? E fora outros editais que estão abrindo aí, que de repente pode me trancar, dizer, não, mas tu já está num do governo federal, aí tu já recebe uma bolsa. Essa é a primeira pergunta. A segunda, né, que a gente está fazendo esses trabalhos aí, que é um grande que eu venho falando e todos os agentes aqui já falaram. Por enquanto a galera está coletando e vai sair aí, como eu digo, a coisa boa da história, o deu certo, o que massa, que a fuder, os gráficos. Mas e as tretas que a gente teve com a galera aí, que não resolvem? Eu já tô assim, eu já tô puto, na verdade, porque eu trago a minha realidade uruguaiana, pede para falar com o comitê de cultura, aí o fulano não tá de férias, fala com a Beltrana não responde no dia, responde depois, mas não resolve o problema. E aí o que eu tenho feito, então? Quem é que tem resolvido o meu problema? A inteligência artificial. Aí eu pergunto para ela, olha, acontece isso na Secretaria de Cultura, bibi. Ela me diz, não, você deve protocolar um documento assim, não sei o quê. Aí, olha que ponto que eu cheguei. E é o que tem funcionado. Porque Uruguaiana é cheio de problemas, desde um conselho municipal de cultura que foi fraudado, que não deixaram quem tinha CPF participar, e já está aí, não vai mudar isso. Ao Cultura Viva de 2023, que os CPFs coletivos, a gente está esperando até hoje uma certificação para ganhar um certificado. O MINC, que agora fez toda uma propaganda, colocamos mais gente para agilizar o Cultura Viva, agora vai, não sei o que. Eu estou esperando 4 meses. Falei com os representantes ali do Cultura Viva, né? Também não falo nada. Não, a gente está fazendo um mutirão e tal. Eu digo, então, coisa para inglês ver, né? Então, por isso que eu cobro muito, porque a gente está na linha de frente. A gente não está... Eu estou atrás de uma mesa, mas eu estou em casa fazendo projeto. Hoje mesmo, agora de tarde, vim de um ali, que tinha sido aprovado agora, 2 aí, de um pessoal indígena e de um outro PCD. E eu agradeço, eu sou muito grato. Onde eu estou sempre falando, eu sou um agente territorial do Ministério da Cultura, eu agradeço a formação que vocês me deram. Eu pude me reconhecer como um produtor cultural, um agente de cultura, que eu não me reconhecia, assim, eu fazia as coisas, mas eu ainda não tinha colocado esse selo no meu peito. Então eu sou grato aos encontros, grato às viagens, assim, é gratidão pura. Mas tem esses rolos aí que parece que o pessoal bota para baixo do tapete e não resolve. Primeiro esse que eu perguntei lá do presidente, fez todo aquele auê lá, e a galera, no olho, todo mundo, batia um palmo, aquela alegria, mais um ano, vamos ganhar, será que vai aumentar? E aí o pessoal já fica naquelas utopias. É isso. Obrigada, Ordai. Sobre essa questão da continuidade, a Patrícia já comentou um pouquinho no início, eu não sei se ela pode retomar para a gente, eu acho também que ela está gostaria ainda de conosco, falar, né? Tereza, eu também gostaria depois de falar, tá? Ser. Eu tenho informações também. Tá? Então tá. Aí eu não sei se a professora Sandra já quer falar, bem tranquilo, já está na vez também. Também pode a Patrícia, se quiser falar, mas eu também quero responder. Você tá na vez, Sandra, pode falar. Tá, então assim, Ordai, a tua angústia e os teus questionamentos são de todos nós, né? Ô, Sandra. Por 2 questões. Sandra, né? eu tô com a mão levantada e eu queria falar algo muito semelhante ao que o Luciano falou. Eu posso falar um pouquinho antes de você, então, já que você vai trazer respostas? Pode. Bem. Arrasou. Oi, gente, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Energia lá no alto para a gente começar esse ano aí, finalizando esse programa lindo, essa experiência maravilhosa.
Primeiro eu gostaria de desejar feliz ano novo e mandar um axézão para geral, mas aí falar direcionada para as pessoas que são agentes territoriais. Galera, a gente é o sangue e é o coração desse programa, né? A gente está ali na linha de frente fazendo acontecer, com um monte de dificuldades, porque a gente sabe que a vida não é um morango, infelizmente, ainda mais para quem não é herdeira, ainda mais para quem tem os marcadores sociais aí do racismo e dessa série de violências que a gente sabe que não é um monte de fumaça. Então eu queria mandar um beijo e um abraço muito especial para todas as pessoas ATCs e dizer que se não fosse a gente, o bagulho tinha sido muito mais difícil, eu acredito. Então a gente é o coração e o sangue que bomba e que faz isso acontecer. E aí a palavra do Luciano me tocou muito. Aqui em Londrina tá uma chuva, eu acabei chegando atrasada, queria conversar, colocar para fora, dividir com vocês isso. Mas que bom que deu tempo que eu cheguei. Muitas coisas boas, de fato, a gente tem, e aí eu faço do Luciano as minhas palavras em tudo que ele traz, sobretudo na capacitação, na troca, no networking, e só que aí me toca também quando ele fala um pouco dessas tretas. Então eu acho legal a gente pontuar também isso para que a gente consiga avançar daqui para frente, né? Aqui em Londrina, em novembro, a gente passou por uma situação de violência racista, transfóbica, pesadíssima e criminosa. Nós que somos agentes territoriais daqui, todos somos pessoas negras e transexuais. A violência partiu de um dos integrantes do Comitê de Cultura do Estado do Paraná. Assim, eu sugiro, já sugeri em outras reuniões, mas quero reforçar aqui, que o programa pense um protocolo para lidar com as violências que acontecem para dentro. Porque no Encontro Nacional, conversando com várias outras ATCs, com vários outros ATCs, nós descobrimos que essa perspectiva de violência, infelizmente, ela é recorrente. Mas por quê? Porque a violência não é uma fumaça, né, gente? É uma estrutura, e a gente está no meio dessa estrutura. A gente propõe, a gente quer uma sociedade melhor, mas a gente ainda não alcançou. Então, para dentro do comitê, é muito difícil quando a violência vem de quem está do mesmo lado da trincheira, né? Porque você não está esperando. Mas vem, como que a gente consegue lidar com isso, né? A partir disso. E aí, a partir do momento que nós denunciamos essa violência, eu percebi uma grande movimentação, a partir, sobretudo, de um boicote mesmo, assim, né? Eu percebo que o Comitê de Cultura aqui do Paraná, ele meio que isolou a gente que é de Londrina, né? A partir desse momento, a gente não teve mais diálogo, a gente não conversou, a gente não teve mais respaldo para as nossas ações, e é isso. Infelizmente, a gente precisa conseguir avançar sobre essas violências, e eu anotei mais umas coisinhas aqui. Para além desse protocolo, como que a gente vai conseguir entender como essas violências acontecem, como que a gente avança? Então, quero propor também uma formação continuada para todo mundo, para quem é ATC, para quem é do Instituto Federal, para quem é dos comitês de cultura. A gente, como bem falaram aqui no relato que foi escolhido, né, para falar da gente pensar a branquitude no Sul, isso não é só do Paraná, porque eu sou do Paraná. Inclusive, quero aqui mandar beijos maravilhosos para o Jeff, para a própria Patrícia, que também é daqui, para os nossos coordenadores dentro do programa que sempre nos acolheram em tudo e tiraram muitas das nossas dúvidas no decorrer aí desse ano, sabe? Amo o Jeff, o Rafa, enfim, todas as pessoas, né? Tanto as coordenadoras quanto as próprias ATCs. Então, a partir disso, infelizmente, não dá para a gente fingir que nada aconteceu. Então, eu trago esse elefante branco para a sala, mas eu também quero dizer que a gente pode avançar sim, e eu proponho, e inclusive me coloco à disposição para a gente pensar ações contínuas de formação. É difícil? Vamos já em 2026, a gente não tinha que falar sobre isso? Com toda certeza. Mas a gente precisa continuar se a gente quer avançar e, sobretudo, se a gente vai contar com essas pessoas de fato, né? Porque ninguém segura a mão de ninguém. O ato falho, ninguém segura a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém até um terceiro ponto, assim, né? Porque a violência, quando ela é exacerbada e em seguida o boicote ele vem, ele nos adoece. E foi o que aconteceu com a gente aqui em Londrina. Desde novembro eu tenho tido picos gigantes de pressão, acho que estou me cuidando. Outras pessoas, agentes territoriais, estão tendo que tomar remédio de dormir desde novembro. Enfim, a partir dessa violência racista e transfóbica que sofremos aqui, muita coisa aconteceu. E, infelizmente, a gente, para conseguir avançar, eu preciso pensar nos meus afetos, mas também nos meus acessos e como eu posso melhorar. E todo mundo que está fazendo parte do programa, seja ATC, seja comitê, seja IFSU, também precisa. Peço perdão, não quis me estender muito. Espero que tenha sido escura o suficiente para que vocês me entendam.
Um beijo, tamo juntona, tô ansiosa, tô super triste um pouco também, que a gente vai só até abril, mas estamos juntíssimas e juntíssimos. Qualquer coisa é nós, nos gritem, nos chamem, a gente tá aqui para aprender junto. Beijos, gente. Sandra, desculpa, tá? Te cortar. Não, de forma alguma, Joara, de forma alguma. Também tu traz outro tema que eu tenho resposta para ele, a Patrícia também teria, né? Mas retomando o que eu estava falando, até para quem é do governo, do ministério, as tomadas de decisões e a execução, porque quando a gente fala em governo federal, a gente não deixa de falar em orçamento, gente. Isso a gente fala, é o que a gente fala. A forma com que o nosso orçamento está sendo encaminhado, né? O ano passado, por exemplo, o orçamento foi votado só em março, abril, tá? Porque a gente depende muito do Congresso, né? Sem falar nas emendas parlamentares e etc. Mas, enfim, existe uma coordenação dos comitês de cultura, certo? Então, existe um planejamento, né, de certa forma, porque existe uma coordenação. A Roberta, ela é a coordenadora, a coordenação, o título da coordenação dos comitês. A questão é a seguinte: quando foi montado e foi criado esse programa que é inovador, né, e que a portaria, né, dos comitês, né, a lei dos comitês, né, projeto, saiu em outubro de 2023, nós em maio já estávamos trabalhando no programa. Obviamente que hoje, ao passar por esse processo, né, territorial, a gente observou o quão falho a gente não estaria preparado dentro do programa para lidar com esses conflitos que nos interessam e é a nossa bandeira de defesa, né? Então, hoje, na reunião, a gente estava justamente retomando o ano, né? Porque depois daquela enxurrada de coisas que foi o fim de 2025, para vocês ficou lá no evento, numa ação estruturada, no Moodle, para a gente fica nessa coisa burocrática do sistema público. Chegou o fim do ano, é prestação de contas, é papelada, é relatório, é documentário, é decisões, e decisões que não dependem da gente. Sim, o Lula falou que continua e vai continuar. Como que vai se dar esse processo, tá? Isso a gente vai saber depois. Como que vai ser essa... Se vai ser um aditivo de tempo, se vai ser curso, se vai ser ação, se vai ser um outro TED. E isso é burocrático e é negociável e depende do orçamento também. Então, o que eu penso? Eu penso que a partir de fevereiro, diante desse objetivo de governo, que é do governo Lula, vai entrar em pauta e haverão reuniões para discussão. É óbvio, gente, que o que eu tenho de compromisso com o MINC e o MINC com vocês vai até fim de abril. A gente trabalha no que a gente tem agora. Depois, o formato que vai ser, o modo que vai ser, né? É uma renovação, chama mais, chama menos agentes, né? Isso vai se dar diante de que, com certeza, o governo, o secretário executivo já deve estar preparando a parte orçamentária para isso. No pós-prestação de contas, ver o que a gente tem ainda de gás desse programa, para ver como vai ser, entendeu? Então, isso não é uma decisão, é uma vontade, é um objetivo, mas como é que ele vai se dar a fotografia disso depende de vários fatores, especialmente o orçamentário. Então, a gente está nessa perspectiva de renovação, mas o que nós temos hoje é até abril. Com certeza haverá uma renovação, não sei em que formato,
mas a gente está trabalhando nesse de abril, tá? Que é o contrato que todos nós temos. Com relação, depois eu vou deixar a Patrícia falar, a essas questões que envolvem o território, né? Nós temos os comitês, né? Que eles não têm uma outorga de chegar no território e fazer com que uma prefeitura, que às vezes, vocês sabem, quem está na frente das prefeituras, né? Nós precisamos mudar imediatamente essa realidade de fazer com que eles não cumpram, não é cumprir, mas que executem de uma forma mais inclusiva as coisas, né? Às vezes isso não acontece. Eu sou bem Foucaultiana. As relações do poder se dão ali, né? É claro que vocês, no papel de agente, vocês podem escurecer isso para essa galera. Escurecer. Mas, mesmo assim, a gente não tem o poder de modificar tanto. Nem os escritórios estaduais do MINC, mesmo, eles sabem disso, né? A gente consegue quando tem uma política que ela é convergente. Então, essas coisas é uma luta que a gente não deve abandonar, mas a gente não tem a espada de que a gente vai conseguir resolver os problemas. Não tem. Não tem. A gente só vai resolver efetivamente. A gente não vai morrer na briga, mas efetivamente quando a gente mudar a perspectiva desse território, tá? E isso se dá na formação. E com relação à preparação de casos de homofobia, e tudo mais, que são casos que ocorreram e que nós pedimos que fossem notificados, tá? E foram, porque a gente só trabalha com a materialidade das coisas, não é numa conversa, é num relato. E hoje nós tivemos uma reunião para dar encaminhamentos a isso, entendeu? Nós tivemos uma reunião hoje à tarde, ao qual participou o Comitê do Paraná, o MINC, eu participei da reunião. Por quê? Porque isso é uma coisa que nos interessa a todos que estavam ali. A todos. Eu até vou dizer isso, Joara. Que eu sei que às vezes são casos do microterritório, ali naquele território, né? E a gente, o que mais precisa não é só vigiar e punir, mas é de formação, de preparar as pessoas para isso, de considerar, de conhecer a realidade, respeito, né? E desses diálogos constantes. Então, a gente está bolando uma estratégia e na nossa análise nós observamos, até em outra edição do programa, no programa, de um profissional ou alguém, de repente, alguma coisa que dê conta disso, entendeu? Porque isso aí é uma coisa que a gente não... É o caos, né? Então, assim, eu não sei se eu respondi a todos. Ordai, eu como tua madrinha, eu vou dizer uma coisa, Ordai. Eu tenho quase que certeza que a gente continua no programa. Como, não sei, eu tenho quase que certeza que o programa continua. Eu tenho certeza que ele continua. Essa secretaria continua, o programa continua, a política dos comitês, dos agentes. Isso é uma política que veio do governo Lula e que agora está se espalhando em todas as áreas. Todas. Então, ela não vai ser uma coisa que vai ser abortada. O formato a gente vai ver depois. Mas, Ordai, as tuas decisões pessoais, se tem um edital, te inscreve, Ordai. Eu me inscreveria. Aí tu decide se tu fica, se tu volta, tu vai. Começa a ter esse olhar. Porque essa cobrança, eu não sei se eu me inscrevo por causa disso, essa ninguém tem agora. Nem as pessoas mais importantes do governo, que eles estão acertando os aguapés no momento em que a gente vai votar o orçamento assim que o Congresso voltar. E só aprovando a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente consegue fazer com que as políticas... Infelizmente, a grana é assim.
Desculpa se eu falei demais, não sei se eu respondi. Sandra, eu vou aproveitar que tu está respondendo. Teve um questionamento ali acima que talvez tu possa responder, que é em relação ao valor da ação estruturada. Se vai continuar o mesmo valor que foi praticado nos outros cursos, né? Ou se vai ter modificação? Nós temos um plano de trabalho com um orçamento que comporta esse valor. A gente não pode nem alterar a bolsa dentro desses 18 meses, tá? Não pode, porque o valor do orçamento não vai bater, tá? Então, esse valor eu já solicitei que fosse pago junto com a bolsa de janeiro, que vocês receberão início de fevereiro, tá? Então, isso aí é o mesmo valor. Não sei, Patrícia, se tu quer complementar, desculpa te interromper, mas porque eu sou ativa e eu sou coordenadora regional, né? Vamos lá. Vamos escutar o Michel, que ele está na fila também, e aí eu complemento, se for necessário. Não quero só sobre essa situação que aconteceu em Londrina, que teve essa situação de racismo que aconteceu por integrantes de uma OSC filha do Comitê do Paraná, que eu acho que durante o processo, eu acho que até isso que gerou nos agentes uma sensação de que o comitê não estava fazendo nada, porque desde quando a gente tomou ciência, acho que foi um dia depois Eu não falei que o comitê não estava fazendo nada, Michel. Não, mas tudo bem, mas é uma sensação generalizada. Outras pessoas também me falaram isso já. Que pessoas falaram isso? Não, e falaram para mim. Que pessoas falaram isso? Outros agentes territoriais. De Londrina? Não. E o que talvez gerou a situação, porque a coordenadora, nossa coordenadora, a Mariana Antunes, ela falou: eu vou cuidar desse caso diretamente, então não é para ninguém mais cuidar, então não é para... Michel, você não precisa se justificar, a crítica foi ao comitê, não foi pessoalmente a você, não estou entendendo. Não, tudo bem, mas é só para explicitar a situação, porque eu acho que a grande medida que se espera diante de uma situação dessa, né, é a exclusão do cidadão que fez isso, né? E aí se esperava muito isso, eu imagino que se esperava. Quem esperava isso, Michel? Eu quero nomes. Quem esperava a exclusão dessa pessoa? Quem esperava? Eu esperaria diante de uma situação dessa. E aí, então, isso não aconteceu, e o principal é de que isso não é possível, porque exatamente pelo sistema em que é organizado, o Comitê de Cultura, não é possível tirar uma pessoa que faz parte de uma OSC celebrante, não tem esse poder em relação a uma OSC parceira. Então, esse caso foi encaminhado ao MINC, então por isso que eu peço até a palavra da Patrícia, que eu ia pedir exatamente isso, até teve essa reunião que eu não estava ciente. Bom, gente, eu vou ter que falar aqui porque ele falou e foi diretamente a minha fala, né? Como eu fiz a fala e acabei de falar, eu me coloco à disposição para a gente pensar uma ação contínua de formação a todas as pessoas que participam do PNCC, sejam ATCs, seja IFSU, seja comitê, seja MINC, tá? Ninguém aqui de Londrina está pedindo exclusão de ninguém. Se essa é a interpretação que o Michel e que o comitê têm, isso é um problema deles. Eu não estou entendendo essa fala, parece que ele está querendo se justificar em cima do desabafo sobre o crime que nós sofremos aqui. Então, eu quero deixar bem escuro o que nós, de Londrina, queremos, que não é exclusão, e sim que a gente melhore enquanto programa e que um protocolo para lidar com essas situações criminosas de violência seja instaurada, ok? Obrigada. Joara, então deixa eu te colocar, acho que complementando também o que a Sandra trouxe, hoje à tarde a gente teve uma conversa, uma reunião específica, demorou, né? A gente teria que ter tido essa conversa no momento em que a coisa chegou até nós, e isso foi justamente naquele momento que a gente estava construindo o encontro nacional, mas o fato de ter demorado também fala sobre as nossas fragilidades institucionais ao tratar de uma temática tão urgente, tão central para o nosso programa. Central por quê? Porque é um programa que, nas suas primeiras linhas, trabalha
com a inclusão dessa população que sempre teve marginalizada nas políticas públicas. Quando a gente tem um programa de comitês de cultura, né, onde os comitês atendem prioritariamente esse público, onde os agentes territoriais de cultura são pessoas que advêm, que provêm dessa população, e a gente internamente né, vem saber, e não foi o único caso, a gente já teve outras situações, que vocês sabem até mais do que a gente, porque tem coisa que às vezes nem chega até nós aqui, mas que deveria chegar cada vez mais e mais, e a gente não ter uma estrutura mesmo institucional para lidar com isso, fala das nossas fragilidades e fala desse racismo e dessa transfobia e de tudo que a gente vive que é realmente estrutural, né? Então a gente chega num lugar onde a gente ainda não tem mesmo um protocolo para seguir, para lidar com essas situações. Ao longo do encontro, a gente criou um protocolo específico do encontro que ficou efetivamente assim de boa qualidade, mas ainda não era um protocolo institucional, era do encontro. Esse protocolo está sendo, então, revisado, a gente está buscando pactuar ele para enviar para o gabinete da ministra. Primeiro, num primeiro momento, a gente precisa trabalhar como que o Ministério, como um todo, consegue se colocar nessas frentes. Você participou do Seminário de Ações Afirmativas, foi um primeiro processo ali que a gente teve para discutir a questão, né, da negritude e das políticas culturais. A gente teve agora, no final do ano, em dezembro, a formação de uma Câmara Técnica que reúne uma Câmara Técnica para temas LGBTQIA+, né? Então, a gente está caminhando em passos ainda muito lentos, mas a gente está caminhando. Com a nossa secretaria, o que a gente fez? Encaminhou essas situações para essa Câmara Técnica, que foi formada em dezembro, então, creio que seja o primeiro caso que a Câmara Técnica vai atuar, no sentido também de criar um protocolo institucional. E internamente a gente está buscando uma das soluções que vocês deram, né, dos encaminhamentos, que é essa formação continuada, ela vai ser montada, né, Sandra, dentro dessa reunião hoje, foi acordado que teria uma construção, então, de uma formação voltada para todos os entes que acompanham o PMCC, então isso é um fato, mas internamente a gente também vai criar uma comissão interna, né, para tratar dessas situações. Tudo bem, a gente está aí chegando, né, nos meados de janeiro, mas eu acho que antes tarde do que nunca, e o caso específico de Londrina, gravíssimo, ele nos serve, então, para iluminar outros casos que ficaram ainda envolvidos aí em sombras, mas também possibilidades de coisas que poderiam acontecer que a gente não vai mais permitir que aconteça num programa que se diz um programa que exalta a diversidade em todos os sentidos. Então, a gente vai criar uma comissão interna para pensar essas situações, que receba, que acolha e que já efetivamente trabalhe com isso no momento que chegue, tá? Para que pessoas que passem por essas situações não precisem sofrer sozinha, né? Não devem sofrer sozinhas, porque isso é uma situação realmente que nos ataca a todos nós, certo? Então, eu assumo a fragilidade institucional com relação a essa situação, mas a gente está trabalhando com todas as forças para conseguir reverter, né, antes que acabe o programa. Luciano, o programa não vai acabar, né? A gente teve essas falas ao longo do encontro nacional. O que a gente está verificando é como ele vai continuar, porque efetivamente a gente não sabe ainda se o recurso não vai ser 100% do recurso, isso é fato, e nem vai ser mais os 18 meses, porque a gente precisa entregar o programa antes. Mas assim que a gente tenha essas certezas, vocês vão ser os primeiros a serem comunicados. Como eu disse, na segunda-feira da semana que vem. Hoje a gente já começou, na verdade, numa reunião online, depois dessa, Sandra, que a gente estava junto, a já desenhar possibilidades, cenários de continuidade para o programa. Então, a gente está trabalhando com a meta da continuidade, né? O que a gente ainda não pode te dizer é como será essa continuidade. A gente quer continuar
com esse corpo que a gente tem hoje, até porque agora que a gente está chegando num amadurecimento, agora que a gente está chegando num lugar de inserção de vocês mesmo dentro do programa, dos territórios, então a ideia é que a gente tenha já isso muito desenhado para quando o governo apontar o que a gente vai ter efetivamente, a gente já consiga correr para fechar, né, os nossos modelos. Você citou o programa dos agentes territoriais da igualdade racial, eu só queria lembrar, eu não sabia que o valor da bolsa deles era esse, mas só queria lembrar que, se não me engano, esses agentes do Ministério da Igualdade Racial vão ser por volta de 80 ou 100 agentes, né? Então eles têm um número menor de agentes, talvez por isso eles consigam também uma bolsa melhor. A gente tem mais de 600, né? O PNCC tem mais de 600 agentes. Então, talvez as prioridades foi que a gente conseguisse dar conta, né, do território nacional como um todo, nesse momento. Foi megalomaníaco? Foi, mas a gente já queria começar estando em todos os territórios, não fazia sentido selecionar agentes somente no norte ou no sul e ficar territórios descobertos. Então, acho que diz um pouco sobre o tamanho do programa e diz um pouco sobre as pretensões, né, que a gente tem com o PNCC. Acho que é isso, gente. Desculpa se eu me alonguei também. Passo para... Maravilha, Patrícia, maravilha. Ô, gente, só para aproveitando a sua fala, eu gostaria de sugerir, Sandra, Paty e toda a galera da coordenação, que aí essas comissões, tanto a interna do PNCC quanto a do próprio MINC, que ela consiga aglutinar pessoas negras, pessoas trans, porque eu tenho sentido que nas nossas instâncias tem muitas pessoas brancas e isso não é um problema, pelo menos não deveria. Só que, infelizmente, a falta de empatia, sim, como o Stanley bem falou, PCD. Por quê? Cada uma dessas pessoas, elas vão entender um pouco mais das especificidades. Infelizmente, pessoas que não estão passando por esses marcadores sociais ainda estão num processo de aprender um pouco mais sobre essas violências, e aí pode exercer ou não exercer empatia. E o que a gente precisa agora, e o que a gente precisa daqui para frente, o que a gente já precisava desde o início, mas a gente vai avançando e vai construindo junto, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeita, a gente está aqui para aprender junto, é que tenham essas pessoas, né, com esses marcadores também nesses comitês, nessas comissões, para que a gente consiga avançar de fato em relação a essas violências. Porque, por exemplo, se eu chego para várias pessoas brancas, foi a sensação que eu tive durante o ano passado todo. A todo momento eu tinha que estar ali reforçando e convencendo as pessoas quem que era a vítima da violência, que não são as pessoas brancas, né? Inclusive, a forma de falar, eu percebi que foi algo que incomodou bastante, por exemplo, o Comitê de Cultura, né? A forma como a gente chegou para falar, não a nossa denúncia escrita, mas a forma de falar, porque se você apanha, se você está machucada, você não vai conseguir falar, oi, moço, por favor, você pode me ajudar a resolver aqui essa situação de violência? Não, né, gente? Isso aí já passou, a escravidão já foi, então que tenham mais pessoas brancas, negras, LGBTQIAPN+, e pessoas PCDs também nessas instâncias, para que a acolhida seja de fato uma acolhida, para que de fato a gente avance. Obrigada, tô falando demais, já tô com medo aqui, porque é toda hora essa situação que eu tô tendo que convencer as pessoas de quem é a vítima da situação. Obrigada, Paty, obrigada, Sandra, obrigada aí a toda a galera da coordenação, assim. Axé, tamo juntíssimas e juntos também. Obrigada, Joara, mas só interrompendo um pouquinho, acho que tem uma pergunta ali sobre a questão do 100% também ali acho que você colocou também, né, alguns colocaram, sobre o que seria o não execução do 100%, eu não sei se a Patrícia pode responder para a gente. É no chat? No chat, deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui, Aqui, Tereza. Aqui, ó, 100% do recurso envolve menos o valor da bolsa. Não entendi também a questão de não ser 100% do recurso. É que assim, ó, nós temos várias maneiras eu vou responder, que para ser mais rápido, de desenvolver a política pública. Uma é aditivo de tempo, tá? E mesmo assim, pela legislação, tem um limite, tá? O aditivo de tempo é você aumentar, ampliar o tempo e botar mais recursos. Ou um TED novo, que é algo que tem que fazer todo o programa, o projeto e tudo mais, tá? Obviamente
que isso faz parte desse estudo agora. O que a gente vai fazer? O que a gente vai precisar de orçamento para fazer isso? Quanto tempo isso vai durar para a gente entregar até o fim do ano? E o recurso, se ele comportava 18 meses, e se a gente vai trabalhar numa expectativa de mais 10 meses ou 8 meses, ele não vai ser 100%. Aí pode ser que seja um aditivo de tempo. Então, aí entra essa parte da expertise do gasto com o recurso público, entendeu? Como que o governo federal, como que o MINC vai fazer? Não quer dizer que a bolsa vá diminuir, é porque, de repente, para o curso inteiro, nós íamos contratar, vamos supor, 20 docentes para todos os cursos, dar aula. Agora nós vamos precisar de 5, entendeu? Porque vão ser mais um curso. E a gente não sabe o formato, gente. A gente não sabe o que será, entendeu? Então, isso deve entrar, acho que depois do carnaval, em discussão, e vai ser a correria para a gente, antes de abril, conseguir renovar e fazer à vontade, ou vamos ver como vai ser. Isso é um assunto que a gente vai só fazer especulação agora, tá? Mais adiante a gente vai saber como é que vai ficar. E creio que não vai diminuir valor de bolsa, não. Não é isso? Diminuir custos. E ali tem uma emenda dessa pergunta, Sandra, que questiona, né, na verdade, se está sendo trabalhado pensando em diminuir o número de agentes, né? Está falando que não vai ter diminuição de bolsa. Vai ter diminuição de número de agentes? Acho que essa é a pergunta, pelo que eu entendi. Gente, tudo é especulação. Na minha perspectiva, não. Se for para renovar, renovarão todos. Se for para outros, bom, é por edital, chamada disso, a gente não sabe, mas com certeza vocês têm todo um trabalho que pode ser complementado, e isso a gente vai ver qual é a melhor forma até o fim desse ano, para depois pensar numa nova política, né? No novo trabalho. Mas é isso, tudo é especulação, gente. Eu trabalho numa perspectiva. Quer que eu entregue o meu segredo? Cara, o MINC vai nos chamar para uma reunião, vai ver quanto que tem, quanto que precisa, nós vamos bolar o que seria interessante na parte de território e vamos fazer um aditivo de tempo, se a lei permitir. É isso que eu imagino que deva acontecer, mas pode acontecer diferente também. Pode vir outro TED com vocês, entendeu? Mas tudo é especulação, gente. Tudo agora é especulação. Obrigada. Eu não sei, acho que o Ordai está com a mão levantada ainda. Eu não sei se ele quer falar, mas a gente tem a Rose também aqui presente. Acho que ela quer dar uma palavrinha para a gente. Não, era já a Sandra já respondeu, na verdade era para perguntar sobre isso aí mesmo, da bolsa, mas aí eu vou no teu gancho, se diminuir os agentes, tu me falastes aí que como lá o da igualdade eram menos pessoas, por isso é 2.500, e se eu for pela essa tua lógica, então se vai diminuir os territorial, quer dizer que vai aumentar a bolsa, isso era só uma reflexão aqui. Não, Ordá, isso aí é uma reflexão errada. Eu creio que, se for renovado, nós não teremos nem critério de escolha qual território nós vamos atender e qual nós vamos deixar de atender. Se a renovação vier, vamos renovar com os mesmos que estão, não haverá corte. O corte se dá pelo tempo. Se nós tínhamos 18 meses, agora nós temos 8 meses. Por isso que não é 100% do recurso. 100% era para 18 meses. Agora a gente precisa de um recurso para 8 meses. Essa é a lógica. Eu tenho 41 anos em experiência em pró-reitoria, em gastos públicos, em orçamento. Na minha experiência em outros projetos, eu imagino que o que vai acontecer é isso. Mas eu imagino, não veio nada ainda. Tá? Mas vai acontecer. Pensamento positivo, gente. A gente vai ficar até o fim do ano. Depois o Lula vai ganhar, o programa vai continuar. Pensamento positivo. Não vai reduzir bolsa, não vai reduzir a gente. É uma coisa muito maquiavélica renovar um programa diminuindo o atendimento em territórios. Vamos pensar, tá? Vamos pensar positivo. Positive vibes.
Ai, gente, eu estou falando demais, mas é que eu estou emocionada. Obrigada, professora Sandra. Temos a Rose e o Wagner. Oi, gente, boa noite. Primeiro, peço desculpas aqui por entrar, pegar o bonde andando, né? Eu estava na acolhida do Centro-Oeste, que estava acontecendo no mesmo horário, né? Mas Paty estava aqui com vocês também, então, estava mais que representada a nossa coordenação, né? Eu queria só fazer alguns complementos aí em algumas falas, para a gente sair daqui na mesma página, né? Para ninguém ficar com dúvida, as especulações não deixarem todo mundo ansiosos, né? Que ninguém adoeça agora é hora de ter força, fé, foco, determinação, nada de doença, gente. Então, é o seguinte, primeiro, cheguei aqui, estavam falando, né, da Bolsa dos Agentes da Igualdade Racial, né? Além de serem 80, eles têm uma outra proposta, né? A vinculação dos agentes lá não é como a nossa, né? São 30 horas de trabalho de atuação, né? Eles têm um plano de trabalho para cumprir, é outra perspectiva. Então, assim, não vamos fazer comparações que a gente pode estar sendo injusto nesse sentido, né? Enfim, esse era um parênteses, e eu queria reiterar, né, aquilo que Sandra já falou, Patrícia já falou, né? A gente não tem certeza de nada, a única certeza que a gente tem é com a qual a gente lida, que o terceiro ciclo de atividades encerra 30 de abril, tá? Então, acho que isso é a primeira coisa, todos nós, todas, todos, temos que levar isso em conta. 30 de abril, tudo tem que estar entregue, a gente tem que fazer muito bonito agora, a gente reduziu, né, o número de entregas, inclusive, para que vocês não fiquem sobrecarregados nesse terceiro ciclo, mas a gente tem que mostrar trabalho para a sociedade, né? Fazer bonito, dar visibilidade, né? Comunicar o que a gente está fazendo, porque não se renova programa que não é demandado, né? Se a sociedade não vê, não entende a importância do programa, não vê a importância dele, não faz sentido renovar, né, gente? É recurso público, política pública, então vamos fazer bonito. Aí é outra coisa, né? Como o Paty já falou aqui, reforço. Assim, e Sandra também sabe disso, né? A gente tem total interesse em renovar o programa, em prorrogar o programa. A gente tem feito todo o possível, né? A gente está trabalhando com essa perspectiva de renovação, sem deixar ninguém para trás, tá? Só que são cenários. Desculpa, gente, mãe solo com as crianças em casa, né? Tá o horário de dormir já. Mas só para fechar aqui, a gente precisa saber informações que vêm da Fazenda, que dependem da aprovação da LOA, né? A gente não sabe quanto de recurso o governo federal vai destinar para cada ministério ainda. Chegando no nosso ministério, a gente precisa saber o quanto desse recurso vem para a nossa secretaria, para daí, então, a gente conseguir definir quanto que a gente vai conseguir destinar para o programa. Isso, gente, vou falar para vocês assim, a gente só vai saber depois do carnaval mesmo. Por isso, semana que vem, como o Paty falou, a gente vai estar a equipe inteira presencial em Brasília, trabalhando em cenários, múltiplos cenários possíveis, para a estratégia dos agentes, para a estratégia dos comitês, lembrando que o programa é um só, né? E vamos desenhar todos os cenários possíveis, tentando deixar ninguém para trás, tentando fazer da melhor forma para todo mundo. Nesse cenário, já adianto para vocês, não vai cogitar redução de bolsa. O que pode acontecer? Vem menos dinheiro, menos tempo, como a Sandra já falou. É menos tempo, é menos evento, a gente corta gastos no que dá, mas bolsa, assim, a gente não cogitou, ninguém discutiu a possibilidade de reduzir, tá? Mas é isso. Se vocês têm possibilidades, perspectivas de trabalho para além do programa, que passe de abril, gente, taca a ficha, vão atrás. A gente não pode garantir nada, tá? A gente está fazendo aqui, na verdade, é um spoiler, né? De que a gente está tentando garantir. Então, todo mundo aqui está lutando para isso, né? A gente vai fazer essa conversa daí mais aprofundada com todas as coordenações regionais, né? Com Sandra, tudo, provavelmente início de fevereiro, para daí acertar os ponteiros. Quando tiver o valor, quando a gente souber quanto a gente tem para executar, a gente vai ter um projeto na mão, vai estar tudo pronto para já prorrogar
a partir de maio, né? Então, é isso que a gente pode fazer, é isso que eu tenho que falar para vocês, é a transparência, né? A gente está lidando com isso. E qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunte, não fiquem ansiosos sozinhos, né? Chama nós, a gente está por aqui, tá bom? Mas eu desejo ações maravilhosas para vocês nesse terceiro ciclo, né? Vamos fazer acontecer, brilhar muito, para mostrar para esse Brasilzão aí o que o programa vem. Né? Valeu, gente. Obrigada, Rose. Nós temos 2 inscrições, o Wagner e a Jaqueline. Eu acho que agora se inverteu, não sei se deu alguma coisinha. E aí depois nós encerramos as inscrições, tá? Então, não sei se. Para mim apareceu o Wagner e a Jaqueline, agora inverteu, Jaqueline e Wagner. Então, Pode ser a Jaqueline primeiro, que eu falo no final. ok. Então, Jaque, depois o Wagner. Boa noite, pessoal. Não falei nada hoje por um milagre, mas eu queria primeiro agradecer todo esse esforço para estar sendo mantido o programa, né? Indiferente da continuidade ou não. E realmente eu fiz bastante reclamações, não é nem nesse sentido que até já foi falado, né? De trazer para a gente construir coletivamente e melhorar, e para a gente conseguir fazer ele caminhar bonito para alcançar realmente os objetivos dele. Mas para falar para os agentes, principalmente, vamos focar bastante em não atrasar as ações, as atividades, as entregas e essas coisas, para a gente tentar convencer ao máximo possível, por mais que a gente já está fazendo muita coisa bonita assim, mas como o foco principal é como bolsa e a gente acaba penando um pouco nas aulas quando a gente se foca demais nas ações, eu estou dizendo isso porque eu faço também, mas minhas ações também bonitas e dos agentes, a maioria também, todos no caso, né? Mas é esse pedido da gente tentar realmente convencer todo mundo que, olha, a gente precisa continuar porque é isso. E era só mais ou menos nessa linha. Mas queria agradecer, eu espero que continue, eu acredito que vai, e para a gente tentar estar o mais junto possíveis nesse ano, né? Porque esse ano vai ser muito difícil, eu já estou parando de comprar algumas brigas, porque eu sei que a nossa guerra vai ser bem grande com a eleição, e não é dizendo que precisam fazer campanha, mas eu acho que o programa em si ele já é uma campanha mostrada na prática do governo federal agindo em cada região, então a gente não precisa falar vote no Lula, porque a gente está mostrando na nossa região que está tendo ação do governo, né? E é nesse lugar que eu vejo que é a nossa campanha em si. E era isso, gente. Já encerro a palavra e boa noite para vocês. Oi! Ó, meu filho mandou oi para todo mundo. Ah, o meu tá aqui gritando o Wagner, que ele tá vendo na tela. Arthur! Oi, Wagner. É o Raul. Um minuto, Wagner. 1 minuto, Wagner. 1 minuto, pessoal. Fala inspiradora, então, já que todos os nossos eventos tiveram falas inspiradoras, me permito fazer agora, no final da nossa reunião. Pessoal, a gente tem reta final, né, 3 meses aí, 4 meses até abril, né, vamos se dedicar ao máximo dentro desse cronograma, né, informo, não vale a pena ninguém desistir, né, vamos tentar continuar, mesmo que abra uma bolsa, alguém já teve já no meio do curso agentes relativizando valores de bolsas com outros programas, e aí eu falando, pô, tu vai desistir agora, né, na reta final, e vai perder esse certificado de agente territorial de cultura lá no final da nossa formação, né? Acho que, pessoal, não pense nessa questão de relativizar valores dentro de bolsas com outros programas que estão rolando, entendeu? Vamos se programar para se dedicar, essa bolsa é muito boa, né? Poucos programas pagam esse valor que está sendo pago por 18 meses, né, os programas que o pessoal tem visto aí, né, 3 meses, 4 meses, é um valor maior, mas o prazo é menor. Vocês estão há 18 meses, não vale a pena perder essa formação agora na reta final, né? Vamos até abril juntos, todos juntos, né? Vamos construir esse curso 3, essa cartografia. A gente fez aqui, né, nos bastidores, né, uma conversa com um pedagógico. Pessoal,
acho que não foi legal no curso 2 ter 3 ações estruturadas, 3 ações, mais ação estruturada, né, um monte de documento, o pessoal se atrapalhou, perdeu a potência da ação estruturada no curso 2, então nesse curso 3 a gente conseguiu que seja somente uma ação estruturada, né, só uma ação, vamos dedicar força para ela, né, fazer bacana, trazer toda a comunidade, né, é a última ação estruturada dessa formação, né, vocês fizeram um trabalho muito bacana durante todos esses 18 meses, né, até agora, né, então, né, vamos encerrar esse ciclo, né, desses 18 meses com muita força, mostrando de fato, né, o pessoal falou aqui a preocupação com as eleições, então vamos mostrar de fato, né, nesse curso 3, para que veio esse governo, para que foi criado esse programa, por que vocês estão aqui trabalhando e construindo conosco, não é pensar numa bolsa e num outro programa daqui a 2, 3 meses, não, né, vamos construir, porque pode rolar coisas até melhores aí nessa formação, né, nessa prorrogação aí pode rolar coisas até melhores, né, são vários debates que são construídos, várias falas que a gente já fez com o pessoal do MINC, né, Sandra, Rose, Patrícia, nós da coordenação juntos, né, até lá no evento mesmo, então é o seguinte, foco total no curso 3, foco total nas atividades, aproveitar aqui que o pessoal dos comitês estão aqui, ou depois vão ver essa live, entre em contato com o pessoal do comitê entre em contato com os agentes, né, ambos os canais vocês têm o contato de todo mundo desde o início do programa, né, então nós aqui estamos com esse foco de conseguir organizar e promover, né, operacionalizar a coisa, né, mas esse canal é de total liberdade, comitê, agente, então, né, façam isso acontecer, né, o comitê entre em contato com cada agente, né, converse com o que os agentes estão programando, né, isso é muito importante, o comitê entrar em contato com os agentes e construir esse diálogo direto, né, e vamos fazer esse trabalho e essa formação, esse curso 3, fechar com chave de ouro, com todo mundo junto, todo mundo construindo, bacana esse trabalho, para que logo ali adiante, com prorrogação ou não do programa, todos vocês colham frutos, né, e vocês continuem fazendo esse trabalho de articulação bacana que estão realizando nos seus territórios. Muito obrigado. Bora abrir a câmera, gente, vamos fazer uma fotinho. Tiago, você pediu a palavra? Ai, que ódio, nem fiz uma maquiagem, gente. Oi, sim, será que dá para fazer uma pergunta rapidinho? Tá bom. Axé, meu povo. O Wagner falou sobre certificação. Eu queria saber os certificados dos cursos que nós já realizamos. Eles estão previstos para serem entregues só com a finalização da formação, com os 18 meses, ou tem possibilidade de serem disponibilizados antes? Eu vou responder rapidinho, porque já está passando da hora. Nós já estamos elaborando o certificado do curso 1 e 2, tá? Geralmente, a gente ia fazer um certificado só, com toda a carga horária do programa, mas nós vamos fazer separado. Vocês vão receber 3 certificados do curso Agente Territorial de Cultura, 2 pontos do primeiro curso e tudo mais. Nós já vamos fazer para vocês não perderem a oportunidade de já ter essa certificação, mas seria no final, tá? Mas nós já estamos fazendo. Acredito que esse mês vocês já vão receber os 2 certificados, tá? Porque a pró-reitora assina, eu assino, é a burocracia também, serviço público é pura burocracia, cara. Quer enlouquecer, entra para o serviço público. Bom, acho que Alguém tira um print para gente na vertical, por favor? Ah, tá. Tira. E manda lá. Eu estou sem conseguir tirar print aqui do meu celular. Oi, gente. Boa noite a todos. Obrigado aí. Boa noite, Patrícia. O César, tamo junto. Tamo junto aí, Graças. Foi a foto já, gente? Acho que pois é.
Quem tá tirando? Bom, gente, Tem, vão tirando, a gente vai Minha bochecha agradecendo. já tá doendo, Eu já fiz que alguma, gente. Tá difícil agradar todo mundo. Então, acho que é isso, né, gente? Muito obrigada. Vamos conversando. Acho que o Wagner também encerrou com essas palavras ali de irmos juntos, né? Estamos à disposição Beijo, de todos. gente. Beijo. Saudade! Eu amigo. Obrigado, pessoal. Boa viagem.